Vamos aguardar. Aproveitar só para cumprimentar. Boa noite a todos. Boa noite, Sara. Olá, boa noite a todos, a todas. Já estão conosco aqui, já muitas pessoas chegando. Doutora Adriana Bergamo, nosso sempre presente, 100% de assiduidade nas palestras da OAB de Americana, Aparecido Berlanga. Nosso presidente da Comissão de Direito Público, doutor Kleber Renato de Oliveira. O Delber, Delber, saudade, meu amigo, quanto tempo, hein? Doutor Carlos Godoy, Gabriel Soares, Juliana Brite, lá do escritório do nosso vice-presidente Melford, um abraço, Juliana, Maria Lorenzi, Patrícia, ao meu amigo aqui de novo, Paulo Sérgio Covo, grande tributarista, Ricardo Ramos, doutor Tom Sig, grande Roberto, um abraço. Vamos aguardar mais um pouquinho, nós já iniciaremos a nossa palestra. Quero agradecer aqui a presença de todos, praticamente a comissão está em time completo aqui também, essa comissão de evento maravilhosa, capitaneada pela doutora Tuane, a Bruna, a Jéssica está lá feliz, né, Jéssica? A Thalma, e aí, Thalma? Tudo bem? Então é isso, pessoal. Vamos então iniciar a nossa palestra. Então, novamente, oficialmente, boa noite a todos e todas. É com honra e privilégio que eu declaro aberta a segunda palestra da nossa 12ª Semana Jurídica da OAB de Americana. Ontem nós tivemos com a doutora Cíntia Savelli, que nos falou sobre a obrigatoriedade ou não das vacinas contra a Covid-19 em relação aos colaboradores da empresa, né, em relação a pessoas em situações especiais, como grávidas. E hoje nós estaremos aqui recebendo ele, o grande doutor Alessandro Segala, um amigo, e que tratará do ramo imobiliário. Nós vamos falar hoje sobre direito imobiliário, nós vamos falar sobre a lei do REURB e sobre o impacto dela nas nossas taxas associativas de loteamentos fechados. Então, quero agradecer a presença de todos em nome da OAB Americana, quero agradecer a minha diretoria, que está toda presente aqui, o nosso vice-presidente Melford Vogan Neto, a nossa secretária adjunta Sara Della Pena, a nossa secretária-geral Cláudia Akiko Ferreira e o nosso tesoureiro Fabiano de Camargo Neves. Então, reitero meu agradecimento, doutora Tuane, pela maravilhosa semana jurídica que a comissão nos proporcionou. Então, em seu nome, agradeço a todas as meninas da comissão, que, como eu sempre gosto de dizer, vocês são um tentáculo da diretoria. Se não fossem vocês e as outras comissões, pouco faríamos sem o auxílio dessas comissões que nós criamos e estão seguindo firmes até o final deste ano. Então, sem mais delongas, eu passo a palavra a você, Tuane, para que oficialmente inicie a nossa palestra. Obrigado, gente. Boa noite a todos. Obrigada, doutor Rafael. Gostaria de agradecer à nossa diretoria, mais uma vez, pela confiança depositada na nossa comissão. Agradecer à minha comissão por toda a ajuda, a Thalma, a Bruna, a Jéssica e a Paola, que estão aqui presentes, e a Catriane, que justificou a sua ausência. E gostaria de agradecer o professor Alessandro. Quando ele entrou, eu disse, eu não consigo chamar ele de outra forma que não seja professor, porque eu tive o prazer de ser aluna dele. Então, desde o primeiro dia que eu tive aula com ele, eu falei, eu quero trazer ele para a OAB, eu vou fazer uma palestra com ele na OAB de Americana. E consegui fazer. Infelizmente, não é presencial, mas é de uma forma online. Professor, é um prazer enorme estar te recebendo aqui hoje, na nossa subseção. O professor Alessandro, ele é advogado, consultor jurídico, mestre em Direito Civil pela USP, especialista e pós-graduado em Direito pela PUC São Paulo, e professor de pós-graduação em Direito Imobiliário da EPD, da ESA São Paulo e em outros cursos. Professor, não tinha outra pessoa para vir falar com a gente sobre esse tema, senão o senhor, e é com muita honra que eu lhe passo a palavra. Boa noite a todos. Boa noite, o nosso querido presidente, doutor Rafael, querido vice-presidente, doutor Melford,
a quem eu cumprimento toda a OAB de Americana, e quero render aqui um agradecimento especial à doutora Tuane, que gentilmente me convidou para falar sobre um assunto, muito embora houvesse outras pessoas muito mais gabaritadas para falar desse assunto. Mas talvez seja a empatia que temos um com o outro que tenha feito esse convite, tenha levado a doutora Tuane a fazer esse convite. Então, se vocês me permitirem, eu vou iniciar a minha palestra já, e eu só gostaria de uma confirmação, se todos vocês estão tendo acesso ao meu slide, se vocês estão visualizando o slide. Tudo bem? Está claro? Então, pode abrir a tela inteira do slide e a gente está aberta. Tá, aqui está aberta. Offline, Tuane. Essa configuração é você que faz, Rafa. Eu? Isso. Na sua tela. Tudo bem? Mas está aparecendo normal, professor. Está aparecendo ótimo. normal. Tá vendo? É o digno presidente que teve um problema de customização informática. Graças a Deus, estava preocupado que eu estava com problema. Né? Então, vamos lá. Vejam só. Nós vamos falar hoje sobre a Lei 6766 de 79, que trata do parcelamento do solo urbano. E essa lei sofreu uma importante modificação em 2017, no governo Michel Temer, por meio da Lei 13.465 de 2017. Eu ouso afirmar que essa lei de 2017 simplesmente é uma das mais importantes dos últimos tempos, porque ela trouxe várias modificações importantíssimas para o direito privado, em especial para o direito imobiliário, com um grande impacto na lei de parcelamento do solo urbano. Talvez, né, o legislador pudesse ter adotado uma outra fórmula, uma outra redação, mas, enfim, pelo menos foi a primeira vez que houve um enfrentamento legislativo de uma questão que é muito complexa, muito embora as pessoas não entendam assim, que é a contribuição dos chamados loteamentos fechados. Como é que eu faço para manter um loteamento fechado com serviços de vigilância, de paisagismo, de cuidados todos, se eventualmente os moradores daquele loteamento não contribuírem para que isso aconteça? Então, nós vamos fazer aqui uma pequena introdução, mas que é necessária, ao meu ver, para que nós consigamos contextualizar essa matéria. Vejam só, após a vigência da Lei 13.465 de 2017, o professor Luiz Antônio Scavone Júnior, que é uma referência no direito imobiliário brasileiro, ele entende que passaram a coexistir no direito brasileiro 3 modalidades de loteamento. A primeira delas é do loteamento aberto por lote autônomo, que é o loteamento por definição legal. O loteamento por definição legal é um espaço aberto em que há ruas, praças, prédios públicos que contêm em seu interior lotes todos com saída viária, de maneira que nesses lotes podem ser construídas casas, sobrados, enfim, as construções que puderem ser realizadas. É o loteamento por definição legal. Por outro lado, o professor Scavone entende também, e isso é uma coisa evidente, que também passou a coexistir pela primeira vez de maneira legislativa o loteamento fechado por lote autônomo ou loteamento por lote autônomo com acesso controlado, que foi o nome que o legislador emprestou aos chamados loteamentos fechados. E acesso controlado, nós vamos ver daqui a pouquinho, mas eu vou dar spoiler, como diz a juventude. Vou fazer aqui um pequeno spoiler. Por que acesso controlado? Porque, em tese, muito embora o loteamento por acesso controlado seja fechado, teoricamente, o fechamento não pode impedir o trânsito de pessoas,
mas pode exigir que essas pessoas sejam identificadas ou cadastradas. Todavia, quem já tem um pouquinho de estrada na advocacia sabe muito bem que este acesso controlado sempre existiu, mas que era impossível se entrar num loteamento sem que se tivesse uma justa causa. Então, eu chego lá e falo, a rua é pública, eu quero entrar. Eu duvido que isso aconteça. Eu quero porque eu quero entrar. Não vai, com perdão da expressão, não vai acontecer. Muito embora essa tenha sido, talvez, a intenção do legislador para evitar alguma discussão sobre constitucionalidade ou inconstitucionalidade. Mas isso nós vamos ver daqui a pouquinho. E também existe uma outra modalidade, que é o loteamento em condomínio de lotes, que nada mais é, na minha modesta opinião, do que um condomínio formado por lotes que é regido pelo Código Civil. Estamos aí, é um condomínio edilício, só que em lugar de nós termos unidades autônomas ou casas, como o artigo 8º da lei sempre autorizou, nós temos lotes. Lotes que são unidades autônomas, às quais corresponderão fração ideal nas áreas internas, que são áreas comuns. Nos interessa, nesta noite, as modalidades ou os tipos previstos no meu slide, nos itens A e B. São eles os mais importantes, porque estes, sim, são os loteamentos que nos preocupam, especificamente o item B. O artigo 22 da Lei de Parcelamento do Solo Urbano, ele traz uma regra de ouro, uma regra basilar dos loteamentos, que é aquela que sempre gerou a controvérsia acerca da possibilidade ou não do fechamento. O artigo 22 diz o seguinte: desde a data do registro do loteamento, passam a integrar o domínio do município, as vias e praças, os espaços livres e as áreas destinadas a edifícios públicos e outros equipamentos urbanos constantes do projeto e do memorial descritivo. Ora, o parcelamento do solo urbano é uma modalidade de intervenção urbanística que, no meu entender, tem por finalidade permitir que determinadas áreas urbanas recebam infraestrutura. Esta infraestrutura, ela pode ser realizada pelo próprio loteador ou ela pode ser realizada pelo poder público. Não há problema nenhum. E aí, quando um ou outro fazem ou realizam essa infraestrutura, está na hora de criar um núcleo urbano para que as pessoas possam se aproveitar dele. Por essa razão, por conta dessa modalidade, o legislador estabeleceu que todas as vezes que um parcelamento ou memorial é registrado, as ruas internas do loteamento, os espaços públicos, as praças, automaticamente passam à titularidade da municipalidade. Logo, são áreas públicas. Por conta disso, pelo fato das áreas internas serem públicas, do ponto de vista clássico, não era possível que moradores se reunissem e fechassem aquela área, a gleba em que o loteamento foi realizado, porque isto representaria fechar uma área pública. E isso não é possível, em tese. Eu não sei se a Americana tem o mesmo problema de São Paulo, mas São Paulo, tempos atrás, havia aquelas ruas sem saída, em que as pessoas fechavam a rua com portões, e isso dava um problema danado, porque o Ministério Público dizia, mas vocês estão fechando uma área pública. Agora, cá entre nós, eu sei que a advocacia, o Ministério Público, às vezes, tem lá suas rusgas, mas analisando a coisa do ponto de vista dogmático. Ora, por qual razão, ainda que esta área, essa rua sem saída seja pública, alguém vai querer se incomodar com o meu fechamento? O que o sujeito vai fazer lá? Então, é uma coisa que não, né? O Brasil tem tanto problema, o sujeito se preocupa com a área que foi fechada. Mas, enfim, então, por conta disso, não se admitia. Sempre houve um litígio muito grande entre MP,
entre alguns doutrinadores e os loteadores que insistiam na modalidade de fechamento. Ora, e essa é a razão pela qual o legislador temia, talvez, em avançar na ideia de loteamento fechado ou loteamento de acesso controlado. Todavia, né, o tempo foi passando e a realidade foi se impondo ao direito. As pessoas começaram a procurar o interior, que, sem qualquer tentativa de douração da pílula, é muito melhor para se viver do que São Paulo. São Paulo é uma doideira. No interior, pelo menos, você tem uma sensação de segurança, uma sensação de tranquilidade maior do que em São Paulo. Proliferaram, então, no interior de São Paulo, que é um interior rico, um interior próspero, graças a Deus, os chamados loteamentos fechados, porque a pessoa mudava e ela queria ter uma tranquilidade. Ela não queria ir para o condomínio tradicional, o condomínio edilício. Ela queria ter área aberta, ela queria ter uma casa, e mudar para o interior e ir para um apartamento não era uma ideia adequada. A ideia era, o interior faria, às vezes, dos subúrbios americanos. Eu me afasto para ter uma qualidade de vida maior. Ora, e esses loteamentos fechados, como as áreas internas eram públicas e não admitiam simplesmente esse fechamento, passaram a ser cedidas pelas prefeituras, mediante lei que autorizava, para as associações de moradores, porque não havia síndico. Parcelamento de solo não previu a pessoa do síndico e não previu qualquer outra pessoa para administrar. Daí porque a engenhosidade jurídica chegou à ideia da criação das associações de moradores. Todos nós temos o interesse em manter a área. Prefeitura, você aceitaria ceder essa área para a gente? Aceito. Eram feitos contratos, ou são feitos contratos de concessão de uso, não há a transmissão da titularidade, a transmissão da posse, para que a área seja cuidada de acordo com a finalidade a que ela foi destinada, e com isso, essas prefeituras se exoneravam ou se eximiam do dever de prestar serviços públicos naquela área, porque a área foi transferida, ou teve a sua utilização transferida para as associações de moradores administrá-las. Neste caso, como eu cito aqui, Cristiano Chaves de Faria e Nelson Rosenwald criticavam também essa fórmula, dizendo que o poder público não poderia abrir mão dessas áreas. Mas fato é que o poder público abria mão e dizia: a administração é com vocês. O professor José Afonso da Silva sempre foi um crítico feroz dessa modalidade, sempre, porque ele dizia, e aqui eu simplesmente cito o professor, e ele diz, onde está em amarelo, é mais uma técnica de especulação imobiliária sem as limitações, as obrigações e os ônus que o direito urbanístico impõe aos arruadores e loteadores do solo. Do ponto de vista dogmático, eu posso dizer que o professor José Afonso da Silva estava certo, mas, novamente, era a realidade econômico-social que se impunha à dogmática. E detalhe, sem entrar ainda na lei de 2017, mesmo que esses fechamentos pudessem ser considerados inconstitucionais, por exemplo, a pergunta é: quem no Brasil teria coragem de determinar a abertura, e eu vou tomar como exemplo São Paulo, ou interior de São Paulo, de todos os loteamentos fechados existentes no estado de São Paulo? Eu duvido que qualquer pessoa teria coragem de fazê-lo, muito embora nós saibamos de situações isoladas tomadas pelo MP. Por quê? Porque muitos promotores, inclusive, moram nesses loteamentos fechados. Então, era uma realidade complicada. O sujeito ia litigar para que ele não pagasse, sendo que ele era o promotor da cidade. Como é que ia ficar a situação dele? Enfim, essa era a crítica
daqueles conservadores, das pessoas que entendiam que essa situação não admitiria. Ora, surgiram, então, as chamadas associações de moradores, que nada mais são do que pessoas jurídicas de direito privado, associações civis comuns, mas que eram criadas com uma finalidade específica, administrar a concessão de uso das áreas internas do loteamento que lhes eram transferidas pela prefeitura. E essas associações de moradores, elas funcionam, ou sempre funcionaram, como um órgão administrativo. Elas não eram um órgão administrativo, mas elas faziam, às vezes, do órgão, porque elas estavam a cuidar de uma área pública. Ora, isso é muito importante, porque, e aqui, na minha opinião, é um dos pontos-chave da história. Ora, a partir do momento que essa associação de moradores passa a administrar, ou passava a administrar, as áreas internas do loteamento, esta administração deveria estar prevista no contrato padrão do loteamento, aquele que vai para o registro e do qual gerarão, ou do qual virá, um sem número de contratos a serem firmados pelos adquirentes dos lotes. E isso é de extrema importância pelo seguinte: a partir do momento que o loteador estabelece no contrato padrão que as áreas internas serão administradas pelo próprio loteador, por uma associação de moradores ou por outro meio previsto em direito, e este contrato padrão vai para registro, eu tenho duas situações jurídicas importantes. Primeira delas, uma situação jurídica de direito pessoal, que decorre do contrato padrão. Quem assina o contrato padrão se vincula às suas determinações. E uma segunda situação, que é de direito real, a eficácia erga omnes, que o registro do contrato padrão gera para todos, adquirentes ou não adquirentes. No entanto, isto seria o ideal, mas, muitas vezes, o loteamento era implementado e a associação vinha depois. Ela não vinha antes, ela vinha depois. Aí surgiu o grande problema que acabou sendo julgado pelo STJ e pelo STF. Por quê? Porque se, eventualmente, o contrato padrão detalhasse a forma como os adquirentes dos lotes contribuiriam para, ou deveriam contribuir para a manutenção do loteamento, eu confesso a vocês que nós teríamos um problema a menos, porque eu teria o contrato como direito pessoal e eu teria o contrato com eficácia real em razão do registro. Todavia, é muito comum que nós tenhamos várias cláusulas em estatutos, e nós conversávamos antes da palestra, com certas disposições que são tendentes ao desastre. São tendentes ao desastre. Por quê? Porque elas não olham para o direito constitucional e olham para o direito civil como se fosse um ramo isolado do direito. Então, eu peguei um caso meu específico e resolvi transcrever algumas cláusulas simples, só para que nós entendamos. Então, vejam só. A admissão dos associados se dará com aquisição de imóvel situado no loteamento tal. Estava lá escrito isso. Ora, ou seja, eu adquiro um lote e automaticamente adquiro a situação jurídica de associado. É um ovo Kinder, com um presente desagradável. Quem disse que eu quero ser associado? Sendo que a Constituição Federal diz: ninguém será obrigado a se associar ou se manter associado. Mas o fato é, assinei, já faço parte da associação. Segunda cláusula, a demissão do associado ocorrerá
quando ele alienar o imóvel situado do loteamento tal. Isto é, eu vinculo o ato de aquisição ou ato de alienação ao ingresso na associação. Eu nem vou criticar esse tipo de redação, porque essa redação sempre foi comum e era a maneira que as pessoas enxergaram para tentar minimizar o problema da falta legislativa. Então, é muito fácil, às vezes, ser engenheiro de obra feita, criticar o que foi feito, mas não é isso. A crítica é a construção da cláusula sem olhar para o direito constitucional e sem olhar para uma, vamos chamar, terceira via. Outra cláusula do mesmo estatuto: são deveres dos associados pagar pontualmente a contribuição votada em assembleia e integralizar no que lhe couber as eventuais despesas suplementares decorrentes de obras e aquisições necessárias ou úteis à coletividade, a critério de decisão tomada em assembleia. Vejam só, o problema todo é qual seria a justificativa jurídica para que uma assembleia de uma associação da qual eu não faço parte, porque não aderi aos seus estatutos, pudesse vir a ser tomada em meu prejuízo ou em meu favor. E aqui é um ponto importante na medida em que, se a Assembleia tomasse uma decisão favorável, eu duvido que o morador reclamaria. Mas uma Assembleia que toma uma decisão desfavorável vai ser objeto de reclamação, porque as pessoas são seletivas. Então, nesse caso, e com fundamento nestas cláusulas, as associações, e esse é um dos problemas, passaram a cobrar, quer dos associados presumidos, quer dos não associados, as taxas associativas, as despesas com obras de interesse da coletividade e as despesas com a manutenção e conservação das áreas internas. Ou seja, eu tenho que manter as áreas internas em condições de servir à coletividade. E isso custa dinheiro. Mas quem cobra esse tipo de despesa é a associação de morador. E eu não sou associado. Como é que eu vou ser obrigado a pagar? É como se, eu sempre dou esse exemplo em sala de aula, é como se eu fosse sócio de um determinado clube e o clube quisesse cobrar a taxa de manutenção de todos os moradores da cidade. Não pode, eu não sou associado, eu não aderi aos seus estatutos. E aqui começava o problema, aqui se inicia esse problema que gera uma evolução, se não uma oscilação jurisprudencial, que eu procurei retratar de maneira um pouco sintética aqui, em razão do nosso tempo, até para não cansá-los. Bom, eu começo o nosso percurso em 2003, muito embora existam precedentes do ministro Rui, do falecido e saudoso ministro Rui Rosado, em 97 e bem antes, mas eu procurei de 2003 em diante. Vejam só, lá em 2003, o STJ, num precedente da terceira turma do ministro, relatado pelo ministro Ari Parglender, disse ou mencionou: o proprietário de lote não está obrigado a concorrer para o custeio de serviços prestados por associação de moradores, se não o solicitou. O ministro Ari Parglender, em síntese, adotou o seguinte posicionamento: ora, o estatuto de uma associação não se compara, não se equipara a uma convenção de condomínio, que tem previsão legal com eficácia erga omnes. Todos aqueles que, porventura, adquirirem a titularidade de unidades em determinado condomínio são obrigados a contribuir. A lei diz isso, pura e simplesmente. Mas, quando essa obrigação está prevista num estatuto, o estatuto não teria essa eficácia erga omnes. Logo, disse o ministro Ari Parglender, quem
não é associado, não está obrigado a pagar se não solicitou o serviço. O problema é, muitas vezes, eu não solicito o serviço. 99,9% das vezes eu não solicito, mas eu me utilizo do serviço. Eu não solicitei segurança, mas eu tenho segurança. A segurança é disponibilizada. Talvez possa dizer hoje que o ministro adotou uma posição formalmente adequada, mas talvez dogmaticamente falha. Nós vamos ver daqui a pouco por quê. Ora, seguindo, então, num outro precedente posterior de 2005, nos embargos de divergência em recurso especial 444931, o ministro Fernando Gonçalves ficou vencido e o ministro Barros Monteiro saiu-se vencedor, com a seguinte premissa: as taxas de manutenção criadas por associação de moradores não podem ser impostas a proprietário de imóvel que não é associado, nem aderiu ao ato que instituiu o encargo. O voto vencido do ministro Fernando Gonçalves deu início à linha do chamado, ou da chamada vedação ao enriquecimento sem causa. Ora, dizia o ministro Fernando Gonçalves, se eventualmente o morador não é associado, mas usufrui das benfeitorias, ele precisa pagar pelas benfeitorias usufruídas, sob pena de ser prestigiado o enriquecimento sem causa, previsto lá no artigo 884 do Código Civil. Todavia, prevaleceu a ideia ou a premissa que vinha prevalecendo no STJ. E o ministro Barros Monteiro disse: o embargado não participou da constituição da associação. Já era proprietário do imóvel antes mesmo de criada a associação. As deliberações desta, ainda que revertam em prol de todos, não podem ser impostas ao embargado, de maneira que ele não pode ser atingido no rateio das despesas de manutenção do loteamento, pois há somente 3 fontes de obrigação: a lei, o contrato ou o débito. Logo, veio o STJ e exonerou o morador de determinado loteamento do dever de pagar pelas despesas. Vejam só, criamos aqui 2 classes de moradores: a classe dos que pagam e a classe dos que não pagam. 2 classes. A classe dos que pagam, normalmente, é composta por aqueles que não ingressaram em juízo e aceitaram a cobrança, ou ingressaram em juízo e foram derrotados. E o problema, foram derrotados e a decisão formou coisa julgada. Só poderia vir a ser modificada a decisão, entre aspas, ou superada, para usar uma expressão melhor, se houvesse uma lei posterior, sem eficácia retroativa, que autorizasse eventualmente a cobrança dali para frente. É o problema? É. Só que nós criamos, a partir dessa decisão, 2 classes de pessoas, daquelas que pagam e aquelas que não pagam. Continuou o STJ em 2007. Nada impede que os moradores de determinado loteamento constituam um condomínio, mas deve ser obedecido o que dispõe o artigo 8º da Lei 4591/64. Ótimo. Que é um artigo, segundo a doutrina, que continua em vigor. Quando há um condomínio edilício, não necessariamente eu preciso ter apartamentos. Eu posso ter casas, posso ter sobrados, de maneira que o fechamento não torna aquela comunidade um parcelamento ou um loteamento fechado, mas é um condomínio porque ele nasce como condomínio edilício, muito embora de casas ou sobrados. No caso, isso não ocorreu, sendo autora a sociedade civil, os estatutos sociais obrigando apenas aqueles que subscreveram ou foram posteriormente admitidos. Então, percebam, o STJ continuou nessa atuada de fazer a distinção entre associados e não associados. Todavia, peço especial atenção, por favor, para este acórdão da ministra Nancy Andrighi. Eu, particularmente, sou um grande admirador da ministra Nancy Andrighi.
Os votos dela são verdadeiras lições. Mas, neste voto específico, nós vamos ver que a ministra Nancy Andrighi, apesar de muitas vezes se curvar à posição do STJ, não havia se conformado com a decisão que o STJ havia tomado. E ela se valeu de uma técnica que nós, advogados, conhecemos para, digamos, superar o precedente do STJ, que não era vinculante, e permitir que fossem cobradas essas contribuições de não associados. Vejam aqui, ela num determinado, na ementa do acórdão, ela escreve de maneira a indicar uma posição e no corpo ela diz uma outra. Por exemplo, constitui obrigação autônoma o dever de contribuir para os loteamentos, que não acompanha a transferência da propriedade sobre terreno participante de tal loteamento. Na hipótese, tendo sido reconhecida a adesão do réu à associação autora ao dever de pagar as contribuições. Então, vejam só, ela disse o seguinte: se eu sou morador de um loteamento, especialmente de um loteamento fechado, as despesas de contribuição, a chamada taxa de custeio, só pode ser exigida de quem foi associado, de quem é associado. Nesse caso, se eu sou associado, eu tenho o dever de pagar. E se eu não sou associado, o dever de pagar não é meu. Tanto é verdade, disse a ministra, que se eu alienar o meu lote é transmitido sem a dívida, pois não se trata de obrigação propter rem. Maravilha. No entanto, vejam aqui o que a ministra Nancy Andrighi disse no corpo do voto dela. Veja só, a sentença reconheceu que a obrigação de contribuir para a manutenção do lote constava nos compromissos de compra e venda firmados com titulares. Ou seja, quando o morador adquiriu o lote, no contrato já constava o dever de contribuir. Não importa quem iria arrecadar a contribuição, importa o dever. E isto, eu quero chamar a atenção, vai ser muito importante para a definição que o STJ tem dado hoje a essa questão, apesar do Supremo e apesar do recurso repetitivo que nós vamos ver. Então, vejam, a obrigação constava do instrumento e complementa a ministra Nancy Andrighi. O requerido efetuou o pagamento da maioria dos valores cobrados na inicial. Ainda que tal circunstância, por si só, não gere a presunção de adesão à associação, o fato evidencia que, durante muito tempo, o recorrido aceitou a cobrança. Ou seja, está dizendo, se eu aceitei, houve tacitamente uma aceitação. No mínimo, por reconhecer... Opa, espera um pouquinho. Por reconhecer a existência de uma contraprestação que lhe era benéfica, de modo que, ao parar de pagar, passou a se enriquecer sem causa às custas dos demais moradores que contribuem mensalmente para com a administração e manutenção do loteamento. Então, vejam o que a ministra Nancy Andrighi fez. E aqui não é crítica à ministra, mas é apenas a identificação da maneira de julgar. Ela disse o seguinte: ora, uma coisa é você nunca pagar porque entender que o pagamento é indevido. Outra coisa é pagar e, num determinado momento, parar de pagar. Ora, meus colegas, a ministra claramente é favorável à cobrança. E, do ponto de vista jurídico, nós sabemos que existe a figura do pagamento indevido. Eu posso pagar alguma coisa por acreditar que ele é devido. O pagamento é... Eu acredito. Eu estou em erro, digamos assim. Todavia, se eu paguei indevidamente, eu tenho o direito de pedir de volta o que eu paguei, que é uma figura diferente do enriquecimento sem causa. No pagamento indevido, eu faço o pagamento, eu realizo a prestação e descubro depois que não havia causa para pagar. E então eu peço de volta. Ora, vamos imaginar aqui, se eu sou morador e eu não sabia que não estaria obrigado a pagar se não fosse associado, desculpe, falar que houve um comportamento tácito
é uma complicação, porque, do contrário, se todo o comportamento for tácito, então não existe mais a figura do pagamento indevido. Mas, enfim, essa foi a forma que a ministra Nancy Andrighi encontrou para justificar a cobrança no caso específico. E o reforço argumentativo, vedar o enriquecimento sem causa. Maravilha. Aí, veio o ministro Luiz Felipe Salomão em 2008, ministro em 2007, 2008, e tomou uma decisão diferente. Já estamos na 4ª decisão, que é: a jurisprudência do STJ é oscilante. Logo, eu preciso examinar caso a caso para saber se as contribuições pela prestação de serviço são ou não devidas. E o ministro diz: ora, mistério a comprovação de que os serviços são prestados e o réu dele se beneficia. No entanto, o ministro já deu a deixa. Ora, esta comprovação do serviço prestado e do benefício adquirido deve ser deixada para as instâncias ordinárias, porque aqui no STJ incide o óbice da súmula 7. Mas ele diz, é caso a caso para as instâncias ordinárias, não para a gente, porque para a gente, se for reexame de fato, eu não tenho que verificar. Olha, então vejam, uma nova posição, muito embora o tribunal viesse julgando de uma forma e o ministro Luiz Felipe Salomão adotou uma outra. Olha que coisa interessante, neste caso, ensejar a cobrança da cota à parte, verificando se houve a prestação de serviço e se houve o benefício. Ora, e aqui um detalhe ao final do voto. Há ainda o fato evidenciado pela sentença de que a ré, ao adquirir o lote, obrigou-se com a autora, ficando sujeita às contribuições estabelecidas pela recorrida. Novamente, eu chamo a atenção dos colegas para o seguinte. Mais uma vez, mais uma decisão estabelece: o contrato padrão deve prever o dever de contribuição. Então, percebam, deve prever o dever de contribuição. Então, neste caso, eu já começo a alterar em tese, e aqui vou fazer uma antecipação no que vou dizer daqui a pouco, pequena. O contrato, prevendo o dever de pagar, passa a constituir uma nova modalidade de causa de pedir. Causa de pedir 1. Eu não estou obrigado a pagar por não ser associado, na medida em que a autora promove uma demanda dizendo: o sujeito se tornou associado quando adquiriu o lote e, por ser associado, deve contribuir. Veio a defesa e diz: não, eu não sou associado e eu não devo pagar. Todavia, percebam um detalhe, que vai ficar mais claro daqui a pouco. Se eu altero a causa de pedir e a associação passa a estabelecer a seguinte diretriz: Excelência, no contrato padrão, vamos esquecer até do seu registro, tá? Mais para frente a gente vai falar disso. No contrato padrão, o adquirente do lote se obrigou a contribuir para as despesas. E a associação está aqui para cobrar as despesas que teve com o lote. Mudei a causa de pedir. A causa de pedir não se situa, não reside no vínculo associativo, mas reside no dever de pagar que foi fixado no contrato ao qual aderiu o adquirente do lote. Mas esse é só um detalhe. Bom, no caso, então, vem o STJ em 2013, saímos de 2003, chegamos em 2013, e reforça, pelo voto do ministro Benetti, a ideia de que não dá para comparar condomínio edilício com loteamento. Condomínio edilício tem uma outra roupagem jurídica, de maneira que as contribuições têm a natureza propter rei.
E o loteamento? Loteamento não. Se eu estou no loteamento, há uma cobrança de custeio e eu não pago, o meu imóvel, o imóvel do morador, é protegido pela Lei 8.009 de 90, bem de família, na medida que contribuição condominial não é a mesma coisa que contribuição para o loteamento. Outro detalhe, 2014, o ministro Noronha diz a mesma coisa. Tais entes, no caso, associações de moradores, não se equipara a condomínio para efeitos da aplicação da Lei 4591/64. Então, por exemplo, os doutrinadores que se valiam da expressão condomínio de fato, com base tanto no precedente do ministro Benetti como do ministro Noronha, perderam a justificativa. Não tem condomínio de fato, é loteamento fechado. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Bom, chegamos então aqui ao recurso repetitivo que inicia uma revolução, que vai gerar uma contra-revolução. O ministro Marco Buzzi foi o voto vencedor, ou manifestou o voto vencedor, e o ministro Ricardo Vilas Boas Cueva, o ministro Cueva, o voto vencido, com a seguinte diretriz ou tese jurídica fixada: as taxas de manutenção criadas por associação de moradores não obrigam os não associados ou que a elas não anuíram. No caso concreto, recurso especial provido para julgar improcedente a ação de cobrança. E, por incrível que pareça, o recurso especial que gerou essa decisão foi de um ex-aluno lá do nosso curso, que conseguiu ter um dos seus recursos representativos. Agora, vou chamar a atenção dos colegas de novo. Vejam só, as taxas de manutenção criadas por associações de moradores. Vamos fazer aqui uma interpretação literal. Se o contrato previu o dever de contribuir, o dever de contribuição não nasceu da Assembleia, nasceu do contrato. Mas o contrato não previu, e a Assembleia criou a contribuição. Opa, eu não sou associado, não devo contribuir. Então, eu já estou direcionando para aquilo que eu quero deixar claro ao final. Ora, a fonte da obrigação foi a Assembleia, não o contrato. Aplico o recurso, ou a tese jurídica fixada no recurso especial repetitivo. E detalhe aqui, que eu ressalto no voto do ministro Marco Buzzi. O ministro Marco Buzzi diz o seguinte, que eu achei isso aqui o mais importante, que ele fala assim, olha, só essa primeira parte em vermelho. No direito civil, as obrigações somente possuem como fonte geradora a lei e a vontade. Ambas ausentes na hipótese, não podendo a jurisprudência assumir este papel para, irradiando-se no mundo como uma nova fonte obrigacional cogente, regular situações futuras. E aí, então, o ministro diz o seguinte, opa, espera um pouquinho, em razão disso, não é possível estabelecer uma obrigação tácita. Não tem obrigação tácita. Ou o sujeito se obriga a pagar, eu sou associado, ou ele não está obrigado. Essa história de pagar, e vai ao encontro daquilo que eu disse, essa história de pagar e dizer que pagou porque reconheceu uma vantagem é um sofisma, na medida em que eu posso pagar uma dívida para a doutora Tuane por acreditar que ela é minha credora. Imaginemos que eu esteja de boa fé. E eu descubro depois que ela não era minha credora, pagamento indevido. Logo, eu quero de volta. A senhora não tinha justa causa para receber. Esse é o ponto importante. Ora, este precedente do STJ, em recurso repetitivo, começou a decidir ou gerar decisões contrárias aos loteamentos. E por qual razão?
porque todos eles, aliás, todos, a maior parte deles, ajuizava a demanda e dizia: quero cobrar a taxa associativa, quero cobrar a taxa do associado. Esta era a causa de pedir. O sujeito é associado, só que o STJ disse: quem não é associado não tem o dever de pagar. Opa, veio a Lei 13.465, de 2017, e no parágrafo 8º do artigo 2º, definiu o que seria, o que eu falei lá no início, a modalidade de loteamento de acesso controlado. Constitui loteamento de acesso controlado a modalidade de loteamento definida nos termos do parágrafo 1º deste artigo, cujo controle de acesso será regulamentado por ato do Poder Público Municipal, sendo vedado o impedimento de acesso a pedestres ou a condutores de veículos não residentes devidamente identificados ou cadastrados. Ora, percebam a técnica legislativa. Há alguma punição se o loteamento impedir o meu acesso por não ser morador? Não há. Eu não posso vedar. Tudo bem, eu vedo. E aí? Constrangimento ilegal, será? Será que isso geraria o crime de constrangimento legal? Impedir que alguém exerça um direito previsto em lei? Cá entre nós, o dispositivo foi redigido dessa forma para evitar discussões de constitucionalidade. Mas repito o que eu falei agora há pouco. Por qual razão você vai querer fazer um passeio num loteamento? No que a gente chama de condomínio. Ah, vamos passear, vamos ver. Você para na portaria, se identifica para visitar casas. Isso viola a segurança dos moradores do local. Não tem sentido. Não faz sentido. Mas, enfim, esta foi a definição. Loteamento de acesso controlado é aquele que contém cancelas para selecionar quem ingressa ou não no interior do loteamento. Simples assim. Todavia, no artigo É só para mim ou é para todos que parou? Acredito que para todos. Vamos avisar o doutor Alessandro, que a partir do todavia houve uma interrupção. Para mim também parou aqui. Peraí, acho que o doutor Alessandro caiu. Eu estou falando voltamos com ele. aqui. Voltamos. Caiu aqui, então vamos lá. Tudo bem? Estão me ouvindo? Então, voltando, estão vendo ainda a projeção? Não. Não, vou voltar a transmitir tela. Então, vamos voltar aqui. Não sei o que aconteceu, mas ó, vamos lá. Está aqui, ó. Maravilha. Tudo bem? Voltamos? Sim. Maravilha. Então, vamos lá. Aí, o que acontece nesse caso específico? Deixa eu só abrir aqui para mim, para eu poder enxergar. Nesse caso, o legislador, no artigo 36A, ele simplesmente trouxe uma definição do que seria o administrador do loteamento, que poderia cobrar as contribuições. Só que eu confesso a vocês, a mim me parece, não sei se vocês vão concordar comigo, que o legislador aqui ficou com vergonha de assumir uma posição. Ele ficou com vergonha de dizer que ele queria permitir a cobrança das contribuições. Rapidamente, o que ele disse? Vejam se vocês concordam com essa redação. As atividades desenvolvidas pelas associações de proprietários de imóveis, titulares de direitos ou moradores em loteamento ou empreendimentos assemelhados, desde que não tenham fins lucrativos, bem como pelas entidades civis organizadas, vejam, em função da solidariedade de interesses coletivos desse público, com o objetivo de administração, conservação, manutenção, disciplina de utilização e convivência, visando a valorização dos imóveis que compõem o empreendimento,
tendo em vista a sua natureza jurídica, vinculam-se por critérios de afinidade, similitude e conexão à atividade de administração de imóveis. Então, ele falou tudo isso, mas tudo isso, para dizer o seguinte: as associações de moradores ou administradores de loteamentos fechados possuem a titularidade de exigir a contribuição de custeio e administração dos moradores do loteamento. Ponto. Ou, em outras palavras, poderia ter dito, equipara-se ao regime jurídico dos condomínios edilícios a cobrança da manutenção dos loteamentos. Simples. Mas ele fez tudo isso. Ele estava com vergonha de fazer isso. Por isso ele fez isso. E veio o parágrafo único. A administração de imóveis na forma do caput deste artigo sujeita seus titulares à normatização e à disciplina constante de seus atos constitutivos, cotizando-se na forma desses atos para suportar a consecução dos seus objetivos. Em outras palavras, ele disse: quem é morador de determinado loteamento se submete às regras dos estatutos da Associação dos Moradores ou de quaisquer outros administradores daquele loteamento. 36A. Esse 36A surgiu em 2017 e veio depois do precedente do STJ, 2015. E aí, aqui, então, vem a parte... Deixa eu fechar isso daqui. Aí vem uma parte que eu reputo importante. O querido Scavone começa a delimitar, então, com base naquilo que eu falei agora há pouco, a seguinte diretriz. Eu vou resumir aqui. Eu trouxe o material para que vocês possam estudá-lo posteriormente, mas vou resumir. Ainda que eu, Scavone, entenda que a ideia da vedação ao enriquecimento sem causa fosse o fundamento suficiente para a cobrança, eu entendo que, a partir de agora, o contrato padrão, prevendo o dever ou a obrigação de custeio, permite e autoriza a associação de moradores ou a administradora do loteamento a exigir a contribuição, porque é do contrato que surge o dever. E se você assinou o contrato, você tem o dever de contribuir. Ressaltando aqui o que é importante, é dever de contribuir, independentemente da obrigação ter sido criada por associação, da obrigação ter sido criada por junta de moradores, não importa o nome, é o dever de contribuir para evitar até mesmo a depreciação dos imóveis. E ele cita aqui, rapidamente, um precedente de São Paulo, do desembargador Francisco Loureiro, que é um grande especialista em direito imobiliário, segundo o qual os promitentes compradores se comprometem a participar do rateio das despesas de manutenção do empreendimento. Isso porque, nesses casos, a obrigação, embora não decorrente de lei, deriva de cláusula contratual, que não pode ser ignorada ou desprezada pelos adquirentes que integrem ou não a associação de moradores. E complementa o professor Scavone, diz o seguinte: a partir de agora, quando o contrato padrão for estabelecido, é necessário que ele já preveja a criação da associação de moradores, anexe o estatuto da associação de moradores e deixe claro que é obrigação do adquirente do lote contribuir para aquela associação. Porque, neste caso, uma vez levado a registro o contrato padrão, o adquirente do lote não vai poder alegar ignorância ou desconhecimento, porque a obrigação de pagar consta da cláusula contratual do instrumento que ele assinou. Maravilha. E aí, então, vem o famoso distinguishing, que procedeu ao overruling. Vamos traduzir esse trem todo. Ora, em razão dos precedentes qualificados em recursos repetitivos, por exemplo, cada vez mais a doutrina tem dito o seguinte:
o precedente exarado num recurso repetitivo, ele só pode ser aplicado aos fatos subjacentes ao julgamento do recurso repetitivo. Mudou o fato, eu tenho que fazer o distinguish, a distinção, dizendo, mudado o fato, não cabe a aplicação daquele precedente, de maneira que eu tenho que sobrepor, overrule, ultrapassar aquele precedente para qualificá-lo de maneira diversa daquela que havia sido qualificada no precedente vinculante. E aqui está a parte mais importante hoje. O STJ, a despeito do recurso repetitivo de 2015, começou a decidir de maneira diversa, porque loteadores ou associações de moradores perceberam que, alterada a causa de pedir, alterada estaria a demanda. E neste precedente da ministra Nancy Andrighi, vejam aqui o que a ministra disse. O propósito recursal é dizer sobre a validade da cobrança de contribuição vinculada à prestação de serviços de manutenção realizada pela administradora do loteamento em que situados os imóveis dos recorrentes. Ou seja, cobrança de contribuição vinculada à prestação de serviço. Não estão falando em associação. Estão vinculando a contribuição à prestação de serviço. Hipótese dos autos que se distingue da acobertada pela tese firmada no RESP repetitivo, porque a recorrida é a própria loteadora do solo, que assumiu a administração do loteamento e, portanto, não tem natureza jurídica de associação de moradores. 2. A expressa autorização contratual para a cobrança de despesas administrativas. 3. A escritura pública de compra e venda dos imóveis faz referência ao contrato padrão, arquivado no registro de imóveis, que autoriza expressamente tal cobrança. E aí a ministra complementa, é válida a estipulação na escritura de compra e venda, espelhada no contrato padrão depositado no registro imobiliário, de cláusula que preveja a cobrança pela administradora do loteamento das despesas realizadas com obras e serviços de manutenção ou infraestrutura, porque dela foram devidamente cientificados os compradores que a ela anuíram inequivocamente. De quando é o precedente? De maio de 2009. 2015, recurso repetitivo. Maio de 2009, dizendo, opa, mudaram-se os fatos. Não estão aqui cobrando a taxa associativa. Estão cobrando pela prestação de serviços que foram colocados à disposição dos moradores. E, neste caso, um diferencial a mais. O próprio loteador é quem administrava o loteamento. Logo, não tem associação de moradores, tem o loteador. Opa! Vem o STJ e reafirma, por meio de outro julgamento de abril de 2021, da ministra Galotti, a mesma coisa que a ministra Nancy Andrighi já havia decidido. Opa, o paradigma da segunda sessão é inviável. Por quê? Porque partiu de premissa diversa. Então, neste caso, naquele paradigma, não se discutiu a cobrança de taxa de manutenção e conservação de loteamento decorrente do vínculo estabelecido na matrícula do imóvel. Então, trocando em miúdos, mudei a maneira de encarar a despesa. Eu não vou dizer que eu estou a cobrar, eu estou batendo nessa tecla, que eu acho importante, como práticos do direito, que deixe claro. Eu estou aqui para cobrar a contribuição devida pela prestação de serviços. Ah, mas eu não sou associado. Ser associado é irrelevante, porque o senhor mora num loteamento fechado, recebe ou é beneficiado por serviços, e estes serviços devem efetivamente ser pagos. Só pena criarmos duas classes de pessoas, as que se beneficiam e pagam, daquelas que se beneficiam e não pagam, que é o que o STJ tem feito. Então, percebam aqui,
meus queridos colegas advogados, o precedente de 2015 está em pé. Mas a maneira agora de abordar a questão mudou. O próprio STJ tem dito, lá eu aplico quando há associação de moradores. Aqui eu aplico quando não há associação de moradores. Todavia, mesmo com a associação de moradores, eu defendo, e eu vou trazer isso para vocês, que é possível cobrar, desde que eu deixe claro que não se trata de cobrança de taxa associativa. Porque em 2020, ou no fim de 2020, o STF proferiu uma decisão sob o tema 492, que, de certa forma, abraçou a decisão do STJ, mas foi além, porque o STF analisou especificamente a Lei 13.465 de 2017. E, se me permitem, eu quero ler a tese jurídica que o STF fixou. Foi a seguinte: é inconstitucional a cobrança por parte de associação de taxa de manutenção, percebam, taxa de manutenção e conservação de loteamento imobiliário urbano, de proprietário não associado até o advento da Lei 13.465 de 2017. Logo, a lei provocou, na visão do Supremo, um divisor de águas. Até aqui, a inconstitucionalidade. Daqui para frente, o artigo 36A é constitucional, de modo que, a partir de agora, é possível cobrar. Porém, diz ele, ou de anterior lei municipal que discipline a questão. Opa, se antes de 2017 havia uma lei municipal disciplinando a questão, maravilha, com base na lei municipal é possível cobrar. A partir da qual se torna possível a cotização dos proprietários de imóveis, titulares de direitos ou moradores em loteamento de acesso controlado que, já possuindo lote, adiram ao ato constitutivo das entidades equiparadas a administradoras de imóveis. Em outras palavras, eu já era titular de lote quando a associação ou a administradora foi criada. Ela foi criada depois. E eu não aderi ao ato de instituição. Não tenho que pagar. Todavia, vem a tese 2. Ou, sendo novos adquirentes de lotes, o ato constitutivo da obrigação esteja registrado no competente registro de imóveis. Portanto, o STF diz o seguinte: se, eventualmente, o dever de pagar constar de cláusula contratual ou de cláusula inserida no contrato padrão, e este contrato estiver registrado na matrícula, há dever de pagar. Pura e simplesmente, não tem discussão, seja associação de moradores ou não. E por que o STF disse isso? Porque a partir do momento que o dever de pagar decorre de cláusula contratual e não do vínculo associativo, eu estou diante de nova causa de pedir. Alterada a causa de pedir, alterei o substrato fático jurídico da demanda. Meu Deus, então eu tenho uma decisão repetitiva do STJ, uma decisão repetitiva do STF, e eu preciso ver o que é que eu vou fazer a partir de agora. Então, o que eu vou dizer aqui não é nada mirabolante. Eu vou me valer da teoria geral e me submeto à crítica dos colegas. Tanto o julgamento do STJ e do STF são vinculantes, por força do artigo 927, incisos 3 e 4 do CPC. Eles vinculam. Só que eles vinculam no exato e específico ponto em que os fatos que levaram aos precedentes forem os mesmos. Se eu tiver um fato diferente, eu não aplico o precedente,
porque eu tenho que fazer o que a gente viu, o distinguishing. Eu tenho que distinguir. Ora, não estamos tratando do mesmo assunto do precedente. E isso, nós, advogados, é que temos o ônus de fazer, o que é difícil. Você colocar numa petição que não se aplica. Porque, normalmente, os julgamentos são automatizados. O juiz tem uma caixa. Ele pensa com base numa caixa. Para você falar para ele, ó, saiu dessa caixa porque o caso é diferente, exige um ônus argumentativo complicado. Então, nesse caso, nós vamos ter até um problema, porque nós temos duas decisões da Suprema, do STJ e do STF, e o 926 do CPC, ele enuncia que os tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente. O que vimos de 2013 para cá é que não houve estabilidade, integridade e coerência. E não é choro e reclamação de advogado, é choro e reclamação daquele que trabalha com o direito e que é afetado diretamente pela instabilidade, porque cada qual julga da maneira que quer. Portanto, o que é que eu preciso ter em mente? Se eu estou diante de dois precedentes de tribunais superiores, eu só consigo superá-los, só consigo fazer o tal do overrule, se eu demonstrar que a minha causa de pedir é diferente. Do contrário, eu caio no precedente do STJ e do STF, que, repito, eles se prendem aos fatos que geraram a decisão. Então, o que é possível fazer a partir de agora? Se, eventualmente, o contrato padrão contiver cláusula impondo o dever de pagar pela contribuição, estiver registrado na matrícula, ótimo, não tenho discussão. Eu estou diante de um direito real oponível erga omnes. Eu cobro porque está previsto no contrato registrado. Porém, vamos imaginar que não exista contrato registrado. Não exista. E foi a Associação de Moradores que estabeleceu determinada cobrança com base no custo de manutenção e custeio das áreas internas. O que eu tenho proposto aos advogados, com os quais eu falo sobre esse assunto? Em primeiro lugar, a petição inicial deve esclarecer que não se trata de cobrança fundamentada no vínculo associativo. Eu não estou aqui para exigir de um associado, mas eu estou aqui para exigir a contribuição de custeio e manutenção em decorrência da cláusula que foi fixada no contrato padrão ou na escritura que estabeleceu o dever de pagar pela manutenção e custeio do loteamento. Vamos aqui tecer um breve comentário. A pior coisa que tem para um advogado é começar a demanda se justificando. Quando eu faço isso, eu simplesmente levanto a bandeira amarela e digo para a outra parte, há um problema aqui. Se eu estou dizendo que eu estou tentando explicar, porque há um problema. Qual é o conselho que eu dou para os advogados? Ação de cobrança ou ação condenatória. Por exemplo, associação de moradores. Como demonstra a cópia do compromisso de venda e compra que foi assinado pelo réu e pela loteadora total, o morador assumiu o dever de contribuir para as despesas de manutenção e custeio do loteamento tal. Ou seja, eu já deixo destacado que eu estou fundando a minha pretensão na cláusula contratual. Que mesmo que ela não tenha sido registrada na matrícula, o que eu estou fazendo? Não tem problema. Daquele sujeito, eu estou a cobrar a manutenção por força da cláusula contratual que impôs. Se, porventura,
esta pessoa alienar o lote, talvez eu tenha problema, porque ele não firmou o contrato com a loteadora, mas ele adquiriu do morador. Por isso é que o registro é importante. Mas, nesse caso, eu fundo na cobrança que foi estabelecida na cláusula contratual. E B, o pedido deve veicular pretensão condenatória ao pagamento das obrigações decorrentes da manutenção e custeio do loteamento. Não façamos menção a estatuto, não façamos menção à taxa associativa, façamos menção, olhando para o precedente de 2021 do STJ, a cobrança pela prestação de serviços que beneficia o morador de determinado loteamento. Porque, neste caso, o vínculo associativo não faz parte nem da causa remota. A contestação pode vir a trazer, eventualmente, a alegação de que a associação está cobrando uma taxa associativa de quem não é associado. E aí, em réplica, o advogado da associação vai dizer o seguinte: a causa de pedir não vincula fundamento em vínculo associativo, mas sim em cobrança de prestação de serviços que foi prevista em contrato. E o importante aqui, não podemos esquecer da técnica do artigo 323 do CPC. O 323 do CPC trata do chamado pedido implícito. Se eu estou diante de uma obrigação de trato sucessivo, que se prolonga no tempo, eu requeiro ao juiz a condenação do réu a pagar as contribuições ou as despesas vencidas e as vincendas. Agora, cuidado com isto. Não posso eu, advogado, estabelecer as vincendas até o trânsito em julgado, como eu vejo sempre em alguns pedidos. Eu olho para a lei e eu grifei aqui de forma proposital. Serão incluídas na condenação enquanto durar a obrigação. Qual é a técnica que eu tenho que adotar no pedido? Requer a condenação do réu a pagar as contribuições vencidas, é as vincendas enquanto durar a obrigação. Não coloco limite, porque o legislador já abriu o leque, é enquanto durar a obrigação. Logo, falarei aqui algo polêmico, mas que eu tenho fundamento em precedente jurisprudencial. Enquanto durar a obrigação, significa de forma perene. Se a obrigação for de trato sucessivo, eu não preciso ajuizar uma nova demanda. Basta executar o título que previu condenação de obrigação futura. Ora, e por quê? Olha que interessante esse precedente que eu trago para vocês. RT 65197. Sendo de trato sucessivo as prestações homogêneas, contínuas, da mesma natureza, sem modificação unilateral, enquanto durar a obrigação, estão elas incluídas na sentença condenatória da ação de cobrança. Vencidas depois da condenação, liquidam-se. Novas não precisam de nova sentença de condenação. As liquidadas por sentença formam título executivo judicial, executam-se. Após a sentença de liquidação, surgidas outras, novamente liquidam-se e se executam sem necessidade de outra ação de cobrança com sentença condenatória. Resolveu o meu problema. Com uma demanda, eu resolvo o meu futuro. De modo que, se o réu for esperto, ou tiver condições de ser esperto, que nem sempre há condições, o que ele faz? Excelência, está aqui tudo que eu devo. O senhor poderia extinguir o processo com resolução de mérito pela satisfação da execução? Extinguiu. Ótimo.
Se inadimplemento posterior vier, nova demanda judicial tem que ser proposta. Todavia, se o réu, tendo condições, não efetua o cumprimento e não realiza, e ao não realizar o pagamento, não permite a extinção do processo pela satisfação ou do incidente de cumprimento de sentença pela satisfação, a obrigação se eterniza, de maneira que eu vou incluindo simplesmente as dívidas vencidas e vou cobrando com uma demanda só. Ora, com todo respeito, muitos colegas nossos não se tocaram disso. E eles fazem questão, não, deixa a coisa rolar. Pior para o cliente, porque para a gente, se o juiz tiver sido caridoso, entre aspas, nós temos os nossos honorários garantidos, porque basta incluí-los, que já fizeram parte da condenação. E o ministro Cueva, por exemplo, disse algo que eu nem precisaria trazer aqui, mas é importante para reforçar esse ponto. A condenação nas parcelas vincendas no curso do processo deve ser considerada pedido implícito. Cuidado isso aqui. O pedido implícito é aquele que decorre ex vi legis, independentemente de ter sido expressamente pleiteado. Mas, como diziam os romanos, o que abunda não prejudica. Implícito ou não, o que eu não quero é discutir processo. Eu quero dizer, excelência, meu pedido é condenação ao pagamento das vencidas e das vincendas enquanto durar a obrigação. Os dois. O juiz esquece das vincendas em embargos de declaração, porque aqui eu tenho garantida essa situação. Todavia, esqueci, meu Deus do céu, fiz o pedido da maneira incorreta. Excelência, se trata de pedido implícito. Maravilha, nem precisaria ter pedido, o STJ tem essa posição. Mas eu tenho uma preocupação especial com o pedido, porque se eu faço o pedido e o juiz esquece de analisar o pedido, eu tenho embargo de declaração, eu tenho a alegação de nulidade por sentença infrapetita, eu tenho base para apelação, base para recurso especial e assim por diante. Então, mesmo que seja implícito, peça juros, correção monetária, peça tudo para que não haja dúvida e para que nós não precisemos abrir ou dar ensejo ao juiz de decidir de maneira diversa. Tudo bem? Está claro? Peço desculpas por ter me alongado um pouco, procurei ser o mais objetivo possível, porque eu sei que o tema é complicado, e eu encerro aqui e agradeço a atenção de todos, deixando aqui meu muito obrigado, meus dados, meus e-mails, para quem quiser conversar comigo, mandar e-mail, fazer pergunta, fiquem à vontade. Muito obrigado. Doutor, boa noite. Obrigada aí pela palestra e os ensinamentos. Tem algumas perguntas aqui que o pessoal foi mandando ao longo da explicação do senhor. Vou fazê-las, tá bom? Pois não. Doutor Gabriel Soares. Espera aí, deixa eu só me ajeitar aqui. Aí, ok. Doutor Gabriel, eu não sei se é Soares ou Soares, me desculpa aí. O artigo 36A se aplica aos loteamentos anteriores à sua publicação ou somente aos loteamentos que surgiram depois de 2017? Bom, vamos lá. Veja bem, eu vou dizer doutor Gabriel. Vamos lá. Doutor Gabriel, em princípio, a lei tem sempre efeito ou eficácia prospectiva, não retroativa. Ela quer apanhar os fatos que surgirem para o futuro. Mas só que nós não podemos esquecer de um detalhe. O próprio STF estabeleceu que, até a entrada em vigor da lei 13.465 de 2017, seria inconstitucional a cobrança da contribuição dos moradores que não anuíram ou aderiram à associação. De 2007 em diante,
é permitida a cobrança naquelas condições que ele disse, desde que os novos adquirentes tenham adquirido o lote quando o contrato padrão já estivesse registrado na matrícula, com a cláusula exigindo o pagamento da prestação ou da contribuição. Então, ele se aplica a loteamentos formados antes ou formados depois. O que nós vamos fazer é a discriminação. Para as parcelas vencidas após a lei, eu precisaria daquilo que o STF disse, ter o contrato padrão registrado na matrícula. Porém, doutor Gabriel, não nos esqueçamos de uma coisa. Imaginemos que o senhor é advogado de um loteamento que surgiu em 90. Primeiro, 90. E, em razão do recurso repetitivo do STJ, as suas demandas de cobrança têm sido julgadas improcedentes. O que o senhor faz? Se eu fosse o senhor, faria. Mudaria a causa de pedir, porque esta causa de pedir, que eu expus na minha palestra, ainda não foi objeto de discussão pelo STJ e não foi objeto pelo STF, porque lá nós estamos discutindo a associação de moradores que exige, entre aspas, taxa associativa. Não nos esqueçamos que no direito, chamar de não transforma em. Só que se eu falo em taxa associativa, eu deixo claro que eu estou cobrando uma contribuição de um associado à minha entidade, quando não é isso que se trata. O que eu devo fazer é o seguinte: excelência, estou aqui, e aí dá para fugir da discussão do 36A, para cobrar a prestação de serviços que é realizada em benefício de todos. Serviços estes de segurança, paisagismo, asfaltamento e tal. Faça um kitzinho, faça um dossiezinho com as fotografias e estabeleça o roteiro das prestações dos serviços que são disponibilizados. E fuja da conversa, fuja da discussão. Se trata de associação de morador ou não, faça essa cobrança. Ah, por quê? Porque se o seu contrato, ou o contrato padrão do seu cliente, não tiver registrado na matrícula, não tem problema. Você foge do precedente do STF, mas introduz no judiciário uma nova causa de pedir, que é a cobrança pela prestação de serviços, e não pela taxa associativa. Porque aí, no caso, mudando a causa de pedir, você não se submete aos precedentes do STJ. Tudo bem? Doutor Gabriel. Doutor, tem mais uma aqui. Tem o doutor Roberto Machado, ele deixou 2 perguntas. Vou fazer uma de cada vez, porque tem uma que é um pouco longa aqui. Considerando que a cobrança deve ser feita pelos serviços prestados, é necessário a demonstração efetiva dessa prestação de serviços ou simples previsão de gastos autoriza a cobrança? Então, veja, previsão de gastos. Essa previsão de gastos é o nome da pessoa que perguntou, doutora Bruna? Roberto Machado. Pois não, doutor Roberto Machado, vejam só. Previsão de gastos é um orçamento. E um orçamento diz respeito àquilo que foi pensado em se gastar em razão de uma despesa que é necessária. Ora, o que eu acho interessante, se cobrar pela contribuição de custeio, eu entendo interessante dizer o seguinte: eu estou cobrando para custear uma obra que beneficia a todos. Eu indico, ou eu anexo à minha inicial, a previsão orçamentária
Olha, foram previstos gastos com obras de X. E até o momento já foram executados tanto daqueles gastos previstos. Porque eu já deixo claro que a previsão orçamentária é uma projeção, de maneira que, para eu realizar a obra, eu preciso da contribuição, sem a qual eu não realizo a obra. Isto é, eu estou me cotizando, ou estou fazendo com que todos se cotizem para que aquela obra seja realizada. E aí, na minha opinião, o que eu faria? Eu deixaria claro, na petição inicial, o seguinte, sempre dessa forma. A autora tem o dever de arrecadar recursos com os moradores para realizar obras no loteamento em prol da coletividade. No presente caso, se está cobrando do morador a parcela, por exemplo, as parcelas 1, 2, 3, 4 e 5 de 30 do orçamento previsto para a realização de tais obras, A, B, C e D. Por conta disso, tendo em vista que as obras são colocadas à disposição dos moradores e beneficiam a todos, deve o réu ser condenado a pagar as prestações vencidas, bem como as vincendas as vincendas enquanto durar a obrigação, com correção monetária, juros, tal, até o efetivo desembolso. Ou seja, eu fujo da discussão do orçamento, quem aprovou o orçamento, para focar a causa de pedir na efetiva prestação de serviço. Porque se eu falar em previsão orçamentária, e aí eu estou tratando dos loteamentos antigos, eu corro o risco de cair na discussão que o STJ já superou. Não estamos diante de um condomínio edilício, estamos diante de um loteamento. Então, eu tenho que alterar, eu tenho que bater na tecla e apresentar a previsão orçamentária e o início da execução orçamentária, para demonstrar que aquilo é utilizado em prol de todos. Doutor, tem mais uma aqui também do doutor Roberto Machado. Pois não. Caso o loteamento fechado não tenha sido constituído inicialmente, não consta em contrato, mas foi criado por força de requerimento à municipalidade, feito posteriormente pelo grupo de moradores interessados em fechar aquela área. Como fica a situação? É possível cobrar dos associados pelos serviços prestados? Bom, doutor Roberto, a minha resposta é semelhante. Quando o senhor analisa a tese fixada pelo STF, ele deixa claro que, se a lei municipal ou a autorização legislativa municipal permitir esse fechamento do loteamento, seria possível exigir a contribuição de custeio dos moradores ou adquirentes dos lotes. Mas o STF faz uma advertência, desde que esta obrigação de custeio esteja no contrato que foi levado a registro. Então, com o que nós vamos ter que trabalhar, doutor Roberto? Com a mesma ideia. Excelência, nós estamos aqui para cobrar os serviços prestados. Serviço. Nada estando vinculado à associação de moradores. A associação de moradores foi um instrumento jurídico encontrado para gerir o interesse comum. Mas o que nós estamos a cobrar é o custo da prestação de serviço. Vejam só, a obra, por exemplo, uma determinada construção de guaritas.
é uma obra destinada à coletividade. Qual foi o custo da obra? X. Esse custo da obra foi dividido em X parcelas por todos os moradores. E é isso que eu estou cobrando. É a forma encontrada para que nós tentemos superar o precedente do STF. Porque se nós seguirmos o precedente do STF ao pé da letra e não olharmos, não fizermos essa distinção, nós vamos ter que dizer o seguinte: todos os loteamentos criados anteriormente a 2017 vão ou podem ficar numa situação de insolvência, se todas as pessoas resolverem deixar de pagar, já que não se está a admitir a discussão do enriquecimento sem causa. Então, por isso é que eu tenho proposto, e eu faço isso com colegas advogados, uma linha argumentativa alternativa, sempre focando na prestação de serviço. E detalhe, cuidado com isso. Nós, advogados, temos, e eu me incluo nisso, muitas vezes temos o péssimo hábito de colocar na petição inicial o que não importa. Então, na petição inicial não é lugar ou não é instrumento para a gente colocar ementa. Não é instrumento para ficar repetindo definições que não tem nada a ver com a história. É simples. Causa de pedir, precedente do STJ, de preferência, o trechinho que permite a cobrança pelos serviços prestados, a comprovação do orçamento e da execução do orçamento e o pedido condenatório, e só. E aí a gente deixa, eventualmente, para réplica, a manifestação jurisprudencial mais intensa. Olha, o precedente do STJ não se aplica ao caso, porque nós não estamos cobrando a taxa associativa. A causa de pedir foi clara, nós estamos cobrando pela prestação do serviço. Ah, mas eu não pedi a prestação. Não importa, porque o 36A disse o seguinte: todo aquele que assume a função de administrar imóveis no interesse de uma coletividade pode exigir o que o 36A chama de cotização, que é o fracionamento do valor da contribuição entre todos os beneficiários. E é por isso, doutor Roberto, eu entendo com devido respeito que é a única forma que eu tenho para escapar. Caso contrário, de novo, nós vamos ter problemas, mas é por isso que eu tenho que fazer a distinção. Mas uma distinção sem levantar a bandeira, é simplesmente colocar o fato seco e demonstrar que está sendo prestado serviço. Se eu entrar nessa história de ficar discutindo ou abrir uma preambular para já era. Eu abri a possibilidade da pessoa impugnar, o que não é razoável, na minha modesta opinião. Doutor, tem uma última pergunta. Antes eu vou citar algumas pessoas aqui que mandaram no nosso bate-papo agradecendo e parabenizando a palestra. Obrigado. Doutora Audrey, doutora Amanda, doutor Roberto, doutor Kleber, obrigada, professor. E tem até o nosso, como diz o doutor Rafael, nosso ouvinte fiel, que é o doutor Aparecido Berlanga, né? Acho que é isso. Ele deixou um recado aqui, gostaria de uma palestra presencial. Então, tem bastante gente agradecendo aqui. O doutor Roberto agradeceu agora os esclarecimentos das dúvidas dele. Tem a doutora Jocenice, que deixou um recadão aqui, eu vou dar uma lida. Boa noite a todos e parabenizo os organizadores, em especial o palestrante, doutor Alessandro, que nos traz ensinamentos e grande know-how, com imenso prazer em ouvi-lo novamente. Fui sua aluna na pós de Direito Imobiliário Presencial na IPD e no Congresso de 2019. Parabéns. Obrigado, doutora Jocenice. E vou deixar aqui a última pergunta, por enquanto, que é a pergunta do doutor Fábio Costa. Comprei antes da Lei Federal de 2017, me associei voluntariamente, me desassociei em 2020, por exemplo. Válida a desassociação? Vamos lá.
Brasil é o país em que a Constituição diz algo, mas se uma lei infraconstitucional ou um decreto não ratificarem o que a Constituição diz, é capaz de ignorarem a Constituição. E eu brinco sempre que é o país no qual a banana come o macaco. Então, qual que é o cuidado que o senhor vai ter que ter aí no caso? Vamos pegar um precedente da ministra Nancy Andrighi, que eu trouxe aqui na palestra. O senhor vai, se desassocia. Fala, eu não vou mais pagar porque eu não sou associado. O senhor corre o risco de, numa eventual demanda, o juiz alegar que a sua demissão da associação foi um estratagema voltado a não pagar as contribuições e que o direito não tolera a má-fé. Pode acontecer isso. Vimos lá o que a ministra Nancy Andrighi fez. Ora, se eu sou o advogado, por exemplo, se eu sou o senhor, o que eu faria? Eu não quero mais pagar, mas pode ser que eu venha a ser compelido a pagar. Então, eu pegaria as contribuições mensais, depositaria numa determinada aplicação e esperaria a demanda da associação contra o senhor ou contra o seu cliente. Porque se o senhor tomar a iniciativa, por exemplo, de ingressar com uma ação declaratória de inexigibilidade, se o pedido for julgado improcedente, o senhor se lascou. Já era. Então, o senhor foi considerado obrigado a pagar. A declaratória foi julgada improcedente. Por isso é que eu acho muito melhor nós, pelo lado dos moradores que não querem pagar, atuarmos por partes. Então, eles estão me cobrando 1 ano. Se eu consigo uma vitória em relação a esse 1 ano, opa, parte da dívida já foi. Eles vão cobrar a outra parte. Então, isso vai gerar várias decisões judiciais, que pode eventualmente, gerar decisões conflitantes. Mas é melhor o senhor ter chance, por exemplo, de ganhar 2 e perder 1, a perder todas para o resto da vida com uma determinada ação declaratória. Eu, Alessandro, por exemplo, eu advoguei e advogo para alguns moradores do loteamento, comecei a ganhar ações contra um loteamento de Campo Limpo Paulista. E, na época, eu até pensei em promover uma ação declaratória de inexigibilidade. Imaginemos que, pelo sorteio da distribuição, que é do juízo de primeiro grau com o de segundo, eu me deparasse com juízes que pensassem de maneira diferente e eu não conseguisse interpor um recurso especial e tê-lo admitido. Pronto, prejudiquei o meu cliente, porque esse aí não escapa da obrigação jamais. Então, eu disse a ele, vamos trabalhar por partes, porque com base no 323, e eu sei que os processualistas vão acabar se arrepiando com o que eu vou falar, eu digo o seguinte, se o loteamento ingressa com a ação, pede a condenação do vencido e a condenação do vencer, enquanto durar a obrigação e a demanda é julgada improcedente, eu tenho defendido que o loteamento não pode mais me cobrar. Porque, pelo pedido feito, enquanto a obrigação existir ou durar, se foi julgado improcedente, a obrigação perdura e a exigibilidade não é possível. Então, eu tenho feito essas defesas. E os juízes, e aqui não é graça de advogado, não, eles acabam tendo receio de decidir. Porque, ora, se eu faço uma condenação para o futuro, a condenação positiva pague o futuro, a improcedência gera uma declaração negativa de que eu não tenho o dever de contribuir, que é o que eu tenho defendido. Então, por isso, eu acho melhor o senhor trabalhar com essa ideia de pouquinho a pouquinho, né, tentar discutir de pouquinho a pouquinho, em lugar de embarcar numa demanda e falar, não quero pagar mais.
E isso vai dar problema. Perder uma vez, está perdido para sempre. Professor, gostaria de agradecer mais uma vez pela sua palestra. Eu estava com muita saudade de ouvir o senhor ministrando das suas frases, que sempre deixam marcadas para a gente. Então, agradeço mais uma vez por o senhor ter aceito o nosso convite, pela oportunidade de estar ouvindo o senhor novamente. Eu registro aqui a presença de alguns alunos e ex-alunos da pós, né? O Bruno Guerra entrou, a Andreia entraram, a Jocenice também falou aqui também, né? Então, isso só demonstra o quanto o senhor é querido pelos seus ex-alunos e como o senhor é muito bom no que o senhor faz. Então, Obrigado. Parabéns pela exposição. Obrigado mais uma vez. E eu passo a palavra para o doutor Rafael. Tuane, eu só tenho que agradecer pela oportunidade de ter uma palestra desse quilate na nossa subseção hoje. Agradecer a disponibilidade de tempo, que nós sabemos, né, como é concorrido o nosso doutor Alessandro Segala. Então, doutor Alessandro, obrigado por contemplar a Americana com um debate tão bacana, e para aqueles que aqui estão, que trabalham com esse tipo de cobrança, certamente sairão muito melhores do que começaram aqui às 7h pouco. E eu digo isso, inclusive, por mim. Eu tinha, inclusive, uma série de perguntas aqui nas anotações, mas eu não vou fazer, dado o adiantado da hora. Nós vamos, depois eu encaminho para o doutor Segala e a gente bate um papo para que nós possamos liberar a todos. Já são quase 9h30 da noite. Quero lembrar a todos que amanhã nós teremos o terceiro dia. Nós receberemos aqui o doutor Carlos Casanova, que falará sobre os desafios da LGPD. Então, aguardamos a todos novamente e agradeço a participação da advocacia. Sempre digo que os nossos eventos só têm graça se vocês estão conosco. Nós fazemos tudo isso para vocês e por vocês. Então, doutor Segala, muito obrigado e tenha uma boa noite, o senhor e todos os presentes. Boa noite, obrigado. Eu gostaria só de terminar agradecendo o carinho de sempre. O interior de São Paulo está sempre no meu coração, e eu falo isso porque eu sempre fui bem tratado. Jaú, agora Americana, Bauru, sempre fui bem tratado, e quisera eu que esse clima fosse também em São Paulo, né? Que São Paulo é um país dentro do nosso estado. Mas eu agradeço a paciência que vocês tiveram, me coloco à disposição, sempre uma honra contribuir para a advocacia, contribuir para os colegas, porque eu acho que é isso que às vezes a gente sente falta, né? Desse contato com colegas, troca de experiências, porque às vezes uma pergunta simples e aparentemente sem relevância alguma, desperta um raciocínio ou uma visão que a gente nunca teve, ou que eu, pelo menos, não tive. E é por isso que eu gosto sempre dessa interação. Agradeço, muito obrigado a todos. Obrigado mais uma vez. Boa noite, pessoal. Boa noite. Obrigado. Boa noite, gente. Até amanhã. Um abraço.